Olá, meus amados. Estamos retornando para continuarmos os estudos das nossas lições bíblicas referente à escola dominical. Antes, porém, queremos nos apresentar. Eu sou o pastor Lourildo Costa. Somos membros da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. Temos 33 pontos de trabalhos espalhados pela grande Europa e nos estados aqui do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Temos trabalhos na Itália, onde fica a nossa matriz, na cidade de Milano, em Bollate. Também temos trabalhos da Missão Europa em Portugal, na Espanha, na Suíça. E os nossos endereços aqui no Brasil são os seguintes. Nossa sede, Rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueira, município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. E em Volta Redonda, Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho. Também no município de Porto Real, Rua 9, número 164, bairro Freitas Soares. Nossa igreja situa-se bem em frente ao CRAS, na entrada da cidade de Porto Real. Também Pinheiral, Rua Benjamin Constant, número 3907, quilômetro 5. E no município de Quatis, no distrito de Falcão. Nossa igreja situa-se à Rua Major Carvalho, número 154, Centro. No município de Valença, distrito de Santa Isabel do Rio Preto, Rua Rodovia, número 20.934, município de Valença. Nossa igreja fica bem próximo à torre. No estado de Minas Gerais, temos nossa igreja funcionando em Santa Rita de Jacutinga, Rua Governador Valadares, número 350, Centro, Minas Gerais. E ainda em Caratinga, município de Caratinga, Rua Coronel Antônio Saturnino, número 194, bairro Esperança, Caratinga, Minas Gerais. Já saiu o nosso novo jornal, Missão Europa em Ação. São 12 páginas coloridas por apenas R$ 2 a unidade. E se você adquirir acima de 20 unidades, nós faremos um desconto de 50%. Temos aqui notícias de nossas igrejas na Europa e no Brasil. Notícias sobre eventos, batismos, inaugurações de novos templos, palavras pastorais, obra missionária, obra social e muito mais. Missão Europa em Ação é o nosso jornal. E hoje nós trataremos da antepenúltima lição. A lição do nosso manual de estudos Ebenezer Dominical. E estamos encerrando a temática sobre Cristologia. E o tema é o incomparável amor de Deus através
de seu Filho. Hoje, domingo, estudamos sobre a ressurreição de Jesus. Lição número 11, 10 de dezembro de 2023. O nosso texto áureo, ele se fundamenta no capítulo 28, versículo 6 do Evangelho segundo Mateus. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Verdade aplicada. Jesus está vivo. Esta é a maior conquista de todo aquele que nele espera. Ele foi visto por muitas testemunhas. Depois de ressuscitar, e seu túmulo está vazio e não há nenhum relato científico dos seus restos mortais. E os objetivos específicos desta lição: mostrar que a ressurreição de Jesus é real, revelar que a mentira jamais prevalecerá e salientar de que há provas contundentes de que ele está vivo. Nossos textos de referência encontram-se no Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículos 1 a 8. E, passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E, no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E, olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E, entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém, ele lhe disse: não vos assusteis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E, saindo elas, apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. A introdução registra que há informações dos que visitaram o túmulo de Allan Kardec na França e se depararam com a inscrição: aqui jaz os ossos mortais de Allan Kardec. E no túmulo de Siddhartha Gautama, o Buda da Índia, aqui repousa os ossos mortais de Buda. No túmulo de Maomé, em Meca, está escrito: aqui jaz os ossos mortais de Maomé. No de Jesus, ele não está aqui, pois ele ressuscitou. Veremos no decorrer desta lição
provas bíblicas de que a ressurreição dele foi confirmada por testemunhas oculares. E o título do tópico primeiro fala das primeiras evidências, o sepulcro vazio. Jesus ressuscitou. Ele se apresentou vivo com infalíveis provas. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3. Maria Madalena foi a primeira testemunha, Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículos 9 a 11, e João, capítulo 20, versículos 11 a 18. Glorifica-se a Deus por esse milagre. O Senhor apareceu a uma mulher que teve a vida atormentada por 7 demônios. Houve demonstração de amor pela mulher que vivera na escravidão do pecado e no aprisionamento espiritual. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, parte B, do versículo 20. A transformação triunfante para quem Jesus liberta. Que alegria de Madalena ao vê-lo vivo, colocando-nos no lugar dessa mulher agraciada. Como seria ir aos discípulos para transmitir-lhes notícia tão extraordinária? Seria difícil acreditarem. O próprio Jesus havia prometido-lhes de que ressuscitaria ao 3º dia. Subtópico 1.1. Mulheres como primeiras testemunhas. Outras mulheres tiveram o privilégio de o contemplarem após a ressurreição. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículo 9. Destaca a satisfação das mulheres ao verem o que o anjo antecipara-lhes: contemplar o rosto do Senhor e confirmar que permanecia vivo. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 10. Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam diziam estas coisas aos apóstolos. Mateus e Marcos descrevem Maria como mãe de Tiago, o menor. Relatam que ela é mãe de José. Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, versículo 56, Marcos, capítulo 15, versículos 40 e 47. E outra Maria, conforme Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 1. Em Marcos, capítulo 6, ou melhor, capítulo 16, versículo 1, e Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 10, referem-se a Maria como mãe de Tiago e José. Hipoteticamente, se a aparição de Jesus ressuscitado tivesse ocorrido conosco, qual teria sido a nossa reação? Reagiríamos com incredulidade e surpresa a ponto de nos evadir do local? Aquelas mulheres foram testemunhas relevantes e seus nomes ficaram gravados na história. Foram testemunhas oculares do ressurgimento de Cristo após sua morte. Subtópico 1.2. Jesus no caminho de Emaús. E eis que, no mesmo dia, iam 2 discípulos deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Evangelho segundo Lucas,
capítulo 24, versículo 13. Um dos discípulos era Cleopas, esposo de uma das mulheres que estavam junto à cruz, conforme Evangelho segundo João, capítulo 19, versículo 25. Cleopas teria sido o mesmo Alfeu, pai de Tiago, o menor. Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículo 3, Marcos, capítulo 15, versículo 40. Ambos foram testemunhas oculares, apesar de não o reconhecerem no primeiro momento, conforme Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículos 14 a 16. O Jesus ressuscitado aproximou-se dos dois e lhes perguntou que assunto conversavam. Pensaram tratar-se de um estrangeiro e lhe explicaram o fato, conforme Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículos 17 a 24. Cristo demonstrou-lhes conhecimento das Escrituras. Lucas 24, versículos 25 a 27. Convidaram-no para pernoitar com eles e só então o reconheceram a partir do pão. Conforme Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículos 25 a 30. Logo após, Jesus desapareceu. Capítulo 24 do Evangelho segundo Lucas, versículo 31. A emoção encheu-lhes o coração. Alegremente foram levar as boas novas aos 11 em Jerusalém. As pessoas que viram o Senhor foi um ato preparativo para que os 11 obtivessem ânimo e uma grandiosa expectação para também reencontrarem-no. Jesus é quem melhor prepara os corações e dá sabedoria aos homens. Subtópico 1.3. Pedro foi o primeiro entre os apóstolos. Pedro foi polêmico e sanguíneo, mas um apóstolo privilegiado. Ele constatou que o seu mestre havia ressuscitado. Recebeu informações através das mulheres. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículos 9 e 10. Ainda que houvesse muita dúvida, capítulo 24, ainda do Evangelho segundo Lucas, versículo 11. Sua inquietação e curiosidade incomodaram-no, capítulo 24, versículo 12. Sua ação foi tão marcante que os dois discípulos que o viram confirmaram com os apóstolos a primazia de Pedro entre eles. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 34. Narrado detalhadamente, Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos 1 a 10. Consta que houve certa disputa entre os apóstolos Pedro e João até ao sepulcro. Evangelho segundo Lucas, capítulo 20, versículos 4 e 5. A corrida de João foi excelente, porém Pedro foi o melhor pela coragem, conforme registro de Lucas, capítulo 20, versículos 6 e 7. A determinação de Pedro foi importante
e seu destaque comentado pelo apóstolo Paulo à igreja. Epístola de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 a 5. Oxalá todos tenham a mesma curiosidade e verifiquem, dispostos a concorrerem em direção ao Mestre ressuscitado. E o título do tópico número 2, o primeiro encontro com os apóstolos sem Tomé. Jesus apareceu aos apóstolos e Tomé não estava presente. Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos 19 a 25. O medo rondava-lhes por causa das ameaças dos judeus. Permaneciam com as portas trancadas até que o Cristo ressuscitado, livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, saudou-lhes dizendo: paz seja convosco. De sorte que os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Só de pensar no gozo de alma dos apóstolos, certamente lhes acontecera para que certa expectativa se criasse quando chegasse a vez de Tomé. Conforme registros de João, capítulo 20, versículo 25, Jesus teve um modo peculiar para tratar com alguém que o amava, mas tinha alguma dificuldade para crer. Há pessoas que ouvem sobre a ressurreição, mas não creem. Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículos 20 e 21. Precisam ser tocadas. Mateus capítulo 20, versículos 32 a 34. Posteriormente, após o jantar, Jesus e Pedro dialogaram. João capítulo 21, versículos 15 a 23. Jesus interrogou por 3 vezes se realmente o amava. Curou a mente e a alma de Pedro. Perdoou-o e lhe delegou a missão de apacentar suas ovelhas. Subtópico 2.1. Jesus ressurge com os 11 reunidos. 8 dias depois, segundo o Evangelho de João, capítulo 20, versículos 26 a 29, Jesus chegou enquanto estavam reunidos com as portas fechadas. Tomé estava presente. Disse-lhes: paz seja convosco. Virou-se para Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na ao meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Qual deveria ter sido o choque emocional de Tomé? Ter a presença de Jesus, ouvir sua voz e apalpá-lo. Foi uma expectativa incalculável e assim se expressou: Senhor meu e Deus meu. Qual seria a nossa reação no lugar de Tomé? Muita gente critica-o, como se fosse um homem desprovido de fé. Tomé teve o privilégio de estar com Jesus e conversar com ele. Jesus ressuscitou e está vivo. Há testemunhas oculares
incluindo os 11 apóstolos. Subtópico 2.2. A pescaria maravilhosa no mar da Galileia. Outro ressurgimento de Jesus aconteceu no mar de Tiberíades, onde havia 7 discípulos: Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, Tiago, João e outros 2. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21, versículos 1 e 2. Pedro foi pescar com outros discípulos, mas não apanharam nada durante a noite. Capítulo 21, versículo 3 do Evangelho segundo João. De manhã, Jesus apareceu-lhes na praia e não o reconheceram. Evangelho segundo João, capítulo 21, versículo 4. Pediu-lhes o que comer e não tinham. Evangelho segundo João, capítulo 21, versículo 5. Mandou-os lançar a rede à direita do barco. Evangelho de João, capítulo 21, versículo número 6. Apanharam tantos peixes que quase não aguentavam puxar a rede. Evangelho segundo João, capítulo 25, versículos 6 e 8. João reconheceu e disse a Pedro que, envergonhado, atirou-se ao mar por estar nu. João capítulo 21, versículo 7. As redes não se romperam. Capítulo 21, versículo 11 ainda, do Evangelho segundo escreveu João. O próprio Senhor preparou-lhes o jantar. Evangelho segundo João, capítulo 21, versículos 9, 10 e 12. Eles ficaram extasiados. Capítulo 21, versículo 12 do Evangelho de João. Jesus deu graças pela refeição. Ainda capítulo 21, versículo 13. Pela terceira vez, manifestara-se aos discípulos depois de ter ressuscitado. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 14. Mas uma experiência ocorreu entre os discípulos que testemunharam sobre Jesus após sua morte. Tais homens foram escolhidos pelo Senhor para vivenciarem o extraordinário e provarem o verdadeiro amor. Subtópico 2.3. Jesus com os 11 em um monte na Galileia. Partiram para o monte, onde tinha-lhes designado, e ouviram. Jesus declarou-lhes: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É tendência natural do homem em não crer inteiramente. Segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 18. E Evangelho de Marcos 16, versículo 14. O Senhor sempre se manifestou de maneira direta através dos milagres e maravilhas. Como fez com os apóstolos, quer agir conosco. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 18, versículo 19 e 20, parte A. Compartilhou de seu poder com eles
Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 18. Por que ainda há incredulidade sobre a pessoa de Jesus? Onde estão os sinais que devem seguir-nos? E o título do tópico 3 foi visto por mais de 500 homens. Nem todos os milagres que Jesus realizou estão escritos na Bíblia. Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos 20, 30, 31, capítulo 25, versículo 20, 25, capítulo 21, versículo 25. Ele foi visto por mais de 500 irmãos na fé e outras testemunhas oculares. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3. Relatos mentirosos foram levantados, conspiração e subornos aos soldados que guardavam o seu corpo no sepulcro, para que divulgassem que os discípulos haviam furtado o seu corpo, enquanto os guardas dormiam. Segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículos 11 a 14. Há mentiras que ainda são propagadas como as verdades fossem. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 15. E que acabam persuadindo os incautos. Há verdades que são encobertas e transformadas em mentiras. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 32. Subtópico 3.1. Jesus esteve com Tiago. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7, ele foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos. Paulo afirmou ser de mais um dos que tivera um encontro pessoal com o Senhor ressuscitado. Disse ser ele. Há mais uma testemunha ocular do Jesus ressuscitado. Como deve ter sido surpreendente a aparição de Jesus a Tiago? De que maneira deve ter ocorrido o diálogo entre os dois? Como deve ter sido a reação do apóstolo diante do Cristo ressurreto? Vê-lo face a face, como ocorrera com Moisés. Capítulo 33, parte A, do versículo 11 do livro de Êxodo. E ainda livro de Números, capítulo 12, versículo 8. Deve ter sido extraordinário. Subtópico 3.2. A ascensão de Jesus. Em Marcos, capítulo 16, versículos 19 e 20, está escrito: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os quais sinais que se seguiram. Amém? Antes de Jesus subir, deu instruções aos apóstolos para que continuassem a obra por ele delegada.
Os sinais e maravilhas eram detalhes da cooperação do próprio Jesus. Conforme o Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículos 50 a 53, levou-os fora até Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E, adorando-o, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém? Lucas detalhou sobre a bênção imperada por Jesus sobre eles antes de subir. Eles o adotaram e se sentiram alegres, mesmo com a ausência do Senhor. Não estavam tristes e continuaram unidos e reunidos no templo, louvando e bendizendo o Senhor. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 9 a 11. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi levado às alturas. E uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para cima? Por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Lucas deu testemunho ao seu amigo Teófilo. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículos 1 a 4, e Atos, capítulo 1, versículo 1. Com riqueza de detalhes, 2 anjos estimularam-lhes a fé, fazendo-os recordar que viram o Senhor subindo e da mesma maneira haveria de vê-lo descer. As passagens bíblicas são relatos que confirmam que Jesus morreu e ressuscitou, como disse o apóstolo Pedro. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 32. Subtópico 3.3. Jesus está conosco todos os dias. Em um mundo onde existem vários desafios, a certeza que temos é que Jesus está vivo e requer o arrependimento de um coração contrito. Ele disse: E eis que eu estou convosco todos os dias. Somente quem está vivo pode fazer tal afirmativa usando o verbo no tempo presente. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, está registrado que ele estará presente todos os dias até a consumação dos séculos. Para se obter a presença de Jesus todos os dias, é preciso andar com ele. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, versículo 3. E Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 34 e 35.
Conclusão. De uma forma sucinta, esta lição veio para confirmar a vida de Jesus após sua morte, ou seja, que ele viveu, morreu e ressuscitou e está vivo. Há vários registros comprobatórios de testemunhas oculares que apenas comprovam esta realidade. E como reflexão, queremos deixar um texto do médico cirurgião francês Dr. Berbet, que diz assim sobre a morte de Jesus, analisando-a cientificamente. Jesus entrando no Getsemane, escreve o evangelista Lucas, orava mais intensamente. E aconteceu que descia um suor como gotas de sangue que caíam até o chão. O único evangelista que se refere ao fato é um médico, Lucas, e o fez com precisão de um clínico. O suar sangue, ou hematidiose, é um fenômeno raríssimo. Produz-se em condições excepcionais e para provocá-lo é preciso uma prostração física acompanhada por um choque moral violento causado por emoção profunda ou por grande medo. O pavor, o susto, a angústia terrível por sentir-se carregado de todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz a ruptura das veias capilares que estão abaixo das glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se recolhe sobre a pele. Depois escorre pelo corpo todo até o chão. Jesus, atacado por asfixia, sufoca. Os pulmões inchados de ar não podem mais esvaziar-se. A fonte está impregnada de suor. Os olhos saem fora das órbitas. Que dores atrozes devem ter martelado o seu crânio. Todas as suas dores, a sede, as cãibras, a asfixia, as vibrações dos nervos medianos lhe arrancam um lamento. Meu Deus! Meu Deus! Por que me abandonaste? Jesus grita: tudo está consumado. Depois, em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E morre. Bem, amados, no próximo domingo, dia 17 de dezembro, a temática da nossa penúltima lição será a ordem que Jesus deixou para nós. Se Deus permitir e disser que sim, aqui retornaremos para então falarmos da nossa penúltima lição. Este é o nosso manual Ebenezer Dominical, nossa revista da Escola Bíblica Dominical. É a 8ª lição, o 8º livro. E o tema que estamos estudando neste último trimestre do ano que se finda
o incomparável amor de Deus através de seu Filho, Jesus Cristo. Até a próxima semana, se Deus quiser.